Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Prepare aí sua xícara de café e vamos codar comigo. Vamos lá prosseguir com o nosso curso de JavaScript. Hoje, na aula de hoje, a gente vai abordar, tá bom? É algo muito importante, tá bom? Em qualquer linguagem, não é só em JavaScript, tá? Mas em qualquer linguagem. Mas a gente vai abordar aqui no JavaScript hoje os tipos de dados primitivos, tá bom? Ou os tipos de dados aqui em JavaScript, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos abrir aqui o nosso VS Code. Aqui eu apaguei o código da aula passada, tá? Onde a gente aprendeu ali a diferença entre var, let e const, tá bom? E a gente aprendeu também um pouquinho sobre escopo, tá? Mas bacana, vamos lá. Hoje a gente vai abordar aqui, tá bom? Os tipos primitivos em JavaScript. Vamos lá. O JavaScript, ele tem 6 tipos de dados primitivos, tá bom? Além dos tipos de dados não primitivos, tá bom? Então a gente vai abordar isso aqui hoje. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, vamos começar pelo tipo de dado primitivo number. Ok. A gente tem também string, são os tipos de dados, tá bom? Strings, assim. A gente tem também o boolean. Vamos ver isso aqui também. A gente tem null. A gente tem undefined. A gente tem também o symbol. Então a gente tem 6 tipos de dados primitivos. A gente vai aprender cada um. Vamos lá, ó, vamos começar aqui pelo number, tá bom? O tipo de dado number. Ou seja, o tipo de dado number, ele é usado para armazenar números, tá bom? Ou seja, pode ser um inteiro ou um número de ponto flutuante ou real, a mesma coisa, tá? Só lembrando, em JavaScript, é apenas um tipo de dado, no caso é o tipo de dado number, para inteiros e reais, tá bom? Ou ponto flutuante, diferente de outras linguagens aí, tá? Um tipo real, um tipo inteiro, tá bom? Tem um tipo ali, primitivo, para isso. No JavaScript, apenas um tipo primitivo para representar números inteiros e reais, tá bom? Ou ponto flutuante, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos aqui trabalhar com... Não vamos trabalhar mais com var, tá bom? Daqui para frente, vamos usar agora let ou const, tá bom? Então, vamos lá. Const, número inteiro. Vamos trabalhar em português mesmo, tá? Inteiro. Vai receber 10, um exemplo. Beleza, vamos colocar também aqui, ó, um const, tá? Número... vou colocar flutuante. Não vamos colocar ponto flutuante, só assim, tá bom, tá? Flutuante vai receber, exemplo, 0.8. Vamos fazer assim. Veio aqui na minha cabeça aqui, tá? Então perceba que o que é que a gente tem aqui? A gente tem duas constantes, tá? Ou duas variáveis aqui, constante, tá? Onde a gente tem um tipo de dado aqui, primitivo, number, tá bom? Mais um número inteiro, tá bom? E a gente tem aqui também um tipo de dado do tipo number, tá? Por quê? A gente declarou a constante aqui, a variável, tá? E atribuiu um tipo de dado que é do tipo number, tá? E inteiro, tá bom? Aqui a gente criou outra constante, tá? E a gente criou uma variável com o nome número flutuante, que colocou aqui um valor tipo number, ponto flutuante, em ponto flutuante, tá bom? Então a gente vai entender cada um aqui. Vamos comprovar mesmo qual é o tipo dessa variável, tá? Ou seja, porque é importante a gente saber isso aqui, tá? Aqui de início, tá? Ou seja, a gente saber o que a gente está fazendo, ou seja, o que tipo de dado que a gente está atribuindo a uma variável, tá? Porque quando você cria um número, um string, algo do tipo, você está criando um tipo de variável ali, tá? Ou seja, que ela tem um tipo de dado. Vamos fazer o seguinte, ó, pra gente testar, saber se esse número aqui, essa variável é do tipo number, do tipo de dado, do tipo primitivo, a gente faz o seguinte, ó. Console.log, vamos testar aqui. A gente usa uma função, tá bom? Que tem no JavaScript, que é pra gente testar. A gente vê o tipo, tá? Daquele dado. Então a gente coloca assim, ó, type of é uma função do JavaScript que a gente comprova aqui, a gente vê qual é o tipo de um dado, tá bom? Específico. Então eu vou colocar número inteiro, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui qual é esse tipo de dado. Então a gente vai no nosso console e eu tenho aqui, ó, number. Tá vendo aqui, ó? Number. Então a gente sabe que é o do tipo number, tá bom? Ok. Aqui pra você ver uma coisa aqui, ó. Diferente de outras linguagens, tá bom? Diferente de outras linguagens que pra cada exemplo, se você for usar um número real ou um número inteiro, tá? Ou um número real de ponto flutuante, vai ter ali um tipo primitivo para aquilo ali, tá? Para cada valor, tá bom? O real ou inteiro, você vai ter que ter um tipo ali. No JavaScript, como a gente acabou de falar, é apenas um tipo number, onde esse tipo number aceita números inteiros e reais, tá bom? Ou números de ponto flutuante, tá? Aqui eu posso tirar também o zero, tá? Eu posso só deixar ponto 58, tá? Então sem problema, mas eu vou deixar o zero aqui, ok? E se eu for dar aqui o tipo
tá bom? Desse dado aqui, a gente vai ver, a gente tem o mesmo tipo de dado primitivo que é number, igualmente no outro aqui, ó. Então eu vou até, ó, eu for lá, eu tenho dois number, porque esse aqui é do primeiro, tá? E esse aqui é do segundo, da segunda variável. Então você vê que é um único tipo, tá? Ou seja, um único, tá bom? Tipo para os números inteiros e reais, tá bom? Então coloque nisso, que quando você declara uma variável e atribui um número real ou inteiro, esses valores têm apenas um único tipo, tá? Que é no tipo number, tá bom? Ok, então a gente aprendeu aqui, ó, tá bom? O tipo primitivo number, tá bom? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, para cada um, vou colocar number, ok? E aqui vamos fazer o seguinte, pra gente separar o nosso código aqui, ó. Vamos usar umas estrelinhas aqui, ó. Ok. Agora a gente vai pra, vamos string, vamos seguir aqui a sequência, tá? O tipo de dado string. Então vamos lá. Tipo de dado primitivo. String. Vamos lá. O que é string? O tipo de dado string. O que ela faz, tá? Ou seja, é usado, tá bom? Quando você usa uma string, ou seja, é usado para armazenar cadeia de caracteres, ou seja, sequência de texto, tá? Ou seja, as strings, elas são delimitadas por aspas simples e duplas. Como assim? Vamos lá, ó. Vamos declarar aqui uma variável do tipo string. Então vamos fazer o seguinte, ó. Const texto string, tirando aqui da ideia aqui, tá? Da cabeça aqui essa ideia, tá? Vai receber aqui, isso é uma string com aspas simples, tá? Assim. E vamos criar outra const aqui, outra constante, tá? De texto, vamos colocar aqui, ó, string, que vai receber, isso é uma string com aspas duplas. Então, aqui é o seguinte, eu tenho duas constantes aqui, tá? Onde uma eu atribuí o tipo de dado string e a outra também. Aqui são todas essas duas variáveis, ela tem apenas um único tipo, que é o tipo primitivo string. Mas, como a gente viu, que a gente pode delimitar as nossas variáveis usando aspas simples e aspas duplas. Ou seja, quando você declara uma variável do tipo string e coloca aspas simples ou aspa dupla, tanto faz, não tem problema algum. Você pode colocar tanto aspas simples como aspas duplas, tá? Agora vamos testar para a gente saber qual é esse tipo de... Deixa eu fechar isso aqui. Para a gente saber qual é esse tipo de dado aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Console.log, tá? E vou colocar typeof, tá bom? Typeof em texto string, tá? Então vamos ver qual é esse tipo aqui, pra gente comprovar. Se eu for no meu navegador aqui, ó, eu tenho string, tá vendo aqui, ó? String, ok, bacana. Vamos testar agora essa outra aqui também. Então, pra você ver que não tem diferença alguma você usar aspas simples e aspas duplas. Então, se é string, eu tô colocando aqui um caractere, uma cadeia de caracteres, tá? Ou texto, tá? Dentro dessa string aqui, ó, dentre aspas, então isso aqui já é considerado um string. Mas, tanto faz aspas simples ou aspas duplas. Então, console.log typeof de texto string. Então, se eu for no meu console, opa, deixa eu salvar, deixa eu ver aqui, se eu salvei, se eu tiver algum erro aqui, console.log. Ah, tá, é que eu errei aqui, ó, eu coloquei um B, ó, console, agora sim, por isso que deu um erro lá no meu console lá, tá? Se eu for aqui, ó, eu tenho um string, tá? Então, você vê que agora eu tenho a primeira variável é string e a segunda é variável string. Então, você vê que as aspas não impactou em nada, tá? Então, você pode usar aspas simples ou aspas duplas, tá bom? Então, a gente viu o tipo primitivo, como é que você declara uma variável usando o tipo primitivo string, tá? Então, é um string, tá? Então, essa variável aqui, ó, é do tipo string. Essa variável aqui em cima é do tipo number. E essa é do tipo string, tá? E essa também do tipo string, tá ok? Bacana. Então... vamos agora para quê? Para o tipo de dado boolean, tá? Então, boolean, o tipo primitivo boolean. A gente vai saber. Ou seja, o que é o boolean? Ele é usado para armazenar valores booleanos. Ou seja, verdadeiro ou falso. 1 ou 0. Tá bom? Então, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui para você ver. Eu vou colocar aqui declarar uma constante. Eu vou colocar verdadeiro, assim, que vai receber true. Porque se eu colocar aqui, ó, entre string, esse tipo de dado aqui, ele vai ser do tipo de dado string. Se eu colocar um número, então eu tenho que colocar aqui um valor que seja do tipo booleano. Então, quais os valores do tipo booleano? Então, é true ou false. Apenas esses dois, ligado ou desligado, 1 ou 0, tá bom? Então, beleza. Vamos colocar aqui também, ó, const
falso vai receber um valor do tipo boolean, tá? Então, ok. Então, como que a gente vai ter certeza que esse valor aqui é do tipo boolean? Então, a gente faz o seguinte, ó, console.log, tá? Verdadeiro. Se eu for fazer isso aqui, eu apenas vou ter o valor true, tá? Então, significa que a minha variável, ela tem um tipo de dado, ela tem um valor do tipo boolean, ou seja, verdadeiro. Se eu for aqui no meu console, eu tenho true. Você vê que a cor, tá vendo? A cor tá diferente desses outros aqui. Por quê? Como o boolean só pode colocar esses dois valores, true ou false, tá? Então ele já é um valor do tipo boolean, tá? Então eu tenho esse resultado. Agora se eu colocar aqui, ó, type of de verdadeiro, agora aqui eu não tô mais querendo imprimir o resultado aqui, o que é true. Eu tô querendo saber qual o tipo esse valor pertence. Entendeu a sacada? Ou seja, eu quero saber se esse true aqui pertence a qual tipo de dado, a qual tipo primitivo. Então, ele é do tipo boolean. Então, se eu colocar o type of verdadeiro, por que verdadeiro? Porque tem true em verdadeiro. Então, tem que mostrar pra mim o que? Boolean, tá? Então, eu tenho aqui, ó, boolean. Agora, você viu? Bacana. E se eu testar também aqui false? Então, se eu for aqui, ó, console.log e colocar falso, tá? Eu vou ter aqui o resultado, que é um valor do tipo boolean, mas ele vai mostrar falso. Agora, se eu colocar aqui, ó, o type of dele, type of de falso, ou seja, da minha variável falso, porque eu atribuí a minha variável falso um valor do tipo boolean, tá? Então, se eu for no meu console, eu tenho boolean também, tá vendo? Ó? Então, beleza. Então, eu declarei aqui, ó, uma variável e atribuí um valor do tipo boolean, que é true, tá bom? Ou verdadeiro, ou 1. E coloquei aqui também, criei uma constante aqui e atribuí um valor do tipo boolean false, tá? Que é 0, tá bom? Ou false. E o tipo dele deu boolean, porque é do tipo boolean, tá bom? Então, basicamente é isso. Ok. Vamos para outro camaradinho aqui. Deixa eu colocar logo a minha linha de comentário. Vamos agora para quem? Vamos para null, tá bom? Isso é um tipo de dado também primitivo do JavaScript. Mas o que é null? Ele é usado para representar a ausência de um valor, tá? Só lembrando, pessoal, que null e undefined, ambos são quase as mesmas coisas, tá? É a mesma coisa, tá? Por quê? Se eu fazer o seguinte, se eu declarar uma variável e não atribuir, na verdade, nenhum valor para ela, então ela vai mostrar para mim undefined. Porque se eu não atribuir nenhum valor, é indefinida. Bom, ou seja, eu não defini nenhum valor para ela. O que é null? Ou seja, null é usado para representar a ausência de um valor, tá bom? Ou seja, em outras palavras, o null, tá? Ele é semelhante a um undefined. Você vai ver aqui que ele vai dar aqui, quando eu colocar aqui. Por quê? Se eu fazer o seguinte, se eu declarar uma variável, tá? E não atribuir nenhum valor para ela, então vai dar indefinido. Por quê? Eu não defini um valor, tá bom? Eu não defini um valor para aquela variável, tá? Então, se eu não definir um valor, ela é indefinida. Ou seja, eu não defini um valor para ela, tá? Então, null, ele vai representar para mim um undefined. Então, vamos lá. Ó. Se eu colocar aqui, ó, assim, ó, let sem valor, tá? Fazer assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu declarei aqui uma variável sem nada. Aí você me pergunta, por que você usou let e não usou const? É porque é o seguinte, ó, se eu colocar const aqui, ó, ela vai dar um erro pra mim, tá? Então a palavra reservada const aqui, ela não aceita isso aqui, tá? Sem valor. Então eu tenho que colocar let. Isso aqui são algo mais avançado do JavaScript que a gente vai ver no decorrer do curso, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável e não atribuí nenhum valor. Então, se eu não coloquei nenhum valor, é nulo. Então não tem um valor, tá? Então se eu der o seguinte, um console.log em sem valor, eu vou ter aqui, ó, o seguinte, eu tenho undefined, foi o que a gente viu. Por quê? Eu não defini nenhum valor, tá? Agora se eu colocar o type of aqui, ó, type of de sem valor, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ver? Eu tenho undefined, a mesma coisa também, ó, tá vendo, ó? Tá? Então você vê que o null é igual a undefined, tá bom? O null é quase a mesma coisa do undefined, ou seja, se eu não atribuir nenhum valor à minha variável, tá? Então é nula. Então se é nula, vai dar indefinido. Então se é indefinido, é indefinido, tá? Então, bacana. É basicamente isso aqui, tá? Ou seja, no null. Não tem muita coisa a gente aprofundar sobre isso aqui, tá? Vou colocar nos comentários. Vamos ver agora aqui o nosso undefined, tá? Então, undefined, tá bom? Então vamos lá. O que é o undefined? O undefined, ele é usado para representar a ausência de valor atribuído a uma variável.
Ou seja, ele representa. Lembra que aqui a gente acabou no let, ou seja, na null, ele representou o quê? A ausência de um valor atribuído à minha variável sem valor. Então você viu que ele deu um undefined? Então ele serve para representar, ou seja, a resposta de uma variável que eu não atribuí um valor, tá? Então simplesmente é isso. Mas o undefined, ele é muito interessante quando a gente vai fazer comparação, ou seja, você faz um código ali que você coloca ali, se tal valor for indefinido, faça tal coisa, tá bom? Então, basicamente, ele vai servir mais para isso, tá bom? Mas se a gente fazer o seguinte aqui, ó, let indefinido, tá? Indefinido. E se eu colocar um console.log, aí colocar o type of de indefinido, tá? O que é que eu vou ter? O que é que você acha que eu vou ter aqui? Lembra que a gente acabou de ver aqui, ó, que o undefined ele é usado para representar a ausência de um valor atribuído. Então aqui ele vai dar um undefined também. Por quê? Se eu não atribuir nenhum valor aqui à minha variável aqui, let, então ele é indefinido. Então se eu for ver aqui, ó, eu tenho um undefined também. Tá vendo? Então basicamente é isso. Aqui há momento, tá? Depois a gente se aprofunda mais sobre isso aí. A gente tem também um tipo primitivo que ele é bem complexo, tá? Eu não vou entrar muito a fundo sobre ele aqui no momento, tá bom? Porque ele é bem complexo mesmo, tá? Então, vamos lá. Quem é que é esse camarada? A gente vai fazer o seguinte, ó. É o symbol, tá? Ok, vamos lá. O que é o symbol? O symbol, ele representa, tá? Valores únicos, que não pode ser alterado, tá bom? Ele vai servir para isso, é isso que eu falei, ele é bem complexo, tá? Ou seja, o símbolo, ele é uma função, tá bom? Que pode ser usado para criar um novo símbolo. Complicou um pouco, né? Então, quando você chama a função symbol, porque ele é uma função, tá? Ele é um tipo primitivo, mas uma função, tá bom? Então, quando você chama o symbol, ele gera um novo valor único, tá bom? Que pode ser usado como uma chave ou como um identificador de propriedades, tá? Que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Ou seja, é isso que ele serve. Então, ele é bem complexo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ó, se eu fazer o seguinte aqui, ó, let símbolo, vamos colocar assim, ó, símbolo, vai receber symbol, ele mesmo, se eu fazer assim, e se eu colocar aqui, ó, um console.log em símbolo, e eu vou aqui no meu navegador aqui, eu tenho aqui, ó, olha que isso aqui é uma função, olha o foi que ele deu aqui, ó, então ele até mostra aqui, ó, function symbol, ó, eu passo o mouse aqui, ele mostra aqui, ó, function symbol, tá, ó, function symbol, native code, tá? Ou seja, código nativo. Ou seja, o symbol, ele é uma função, tá? Então, vamos comprovar isso aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Agora, se eu fazer aqui, ó, o type of dele aqui, ó. Type of de símbolo, que no caso tá recebendo o symbol. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma function. Olha só, ele mostrou aqui, ó. Function. Então, ele é um tipo primitivo, só que uma função, tá bom? É tanto que se eu vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, assim, ó, que é uma função, a gente chama assim, né? Uma função. Claro que a gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, eu tenho ele mesmo, ó, symbol. Então, você vê que ele trocou aqui, ó. Ou seja, se eu tirar aqui ó, os parênteses, symbol. Então, se eu colocar o tipo dele, tá? Se eu colocar o tipo dele aqui, ó, ele vai mostrar pra mim uma função. Tá vendo, ó? Function. Por quê? Ele é um tipo primitivo, mas que é uma função. Agora, se eu usar literal aqui, ó, tá? Uma função aqui mesmo, como se fosse chamar uma função, eu vou ter lá o symbol. Tá vendo? Meio que as coisas meio que inverte aqui, tá? Então, symbol é a mesma coisa que eu tô dizendo. Symbol é uma função. Então, essa função é o symbol, tá? Então, é isso. Basicamente, então, a gente aprendeu aqui os 6 tipos primitivos em JavaScript. A gente aprendeu o number, aprendeu o string, aprendeu o boolean, aprendeu o null, o undefined e o symbol. Tá bom? Então, basicamente, para início aqui, para vocês entender, fixar, saber, aqui porque aqui a gente abordou apenas quais os tipos primitivos, mas a gente não entrou muito a fundo o que é que eles fazem, tá bom? A gente apenas comprovou que os tipos deles na real, mas a gente não fez exemplos, porque para início vai complicar, tá? Então, isso aqui, tá? Os 6 tipos primitivos. Agora vamos também falar, tá bom? Que JavaScript tem também alguns tipos de dados não primitivos. A gente tem tipos de dados em JavaScript não primitivos. Então, vamos ver quem são esses camaradinha? Então, a gente tem aqui, ó, tá? Tipos de dados não primitivos, a gente tem object, tá? Assim. A gente tem também function, a gente tem também array,
tá? A gente tem também mais outros tipos, tá? Que a gente não vai entrar muito aqui, tá bom? Porque são um pouco mais avançado, tá bom? Mas a gente vai discutir isso aqui ao decorrer do curso, tá bom? Então a gente tem mais algum, tá? Tipo datas, algo do tipo. Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora não, tá bom? Bacana. Então, esses tipos aqui, tá? Eles são mutáveis, tá bom? Em JavaScript, tá? E eles não são primitivos, tá bom? A gente vai abordar bastante, aprofundar mais à frente no decorrer do curso sobre isso aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Const obj, que é de objeto, vai receber... Não se preocupe com isso aqui, tá, pessoal? Ou seja, isso aqui a gente vai ver mais na frente. A gente vai aprender sobre objetos, tá? Objeto a gente abre chaves assim, tá? Beleza. Vamos também colocar um const arr, que vai receber array, que é assim, que a gente cria um array em JavaScript. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui começar aqui com o objeto. Então vamos lá, ó. Console.log, tá? Objeto, obj, eu devo imprimir aqui, ó, pra mim, apenas isso aqui, ó, tá? Então vamos ver isso aqui no meu navegador. E eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó? E aqui eu tenho o objeto, tá? A gente vai entrar nisso aqui mais na frente. Isso aqui é a cadeia de protótipo, beleza. Então eu tenho aqui, ó, um objeto, tá? Bacana. Agora vamos ver qual o tipo dele. Então se eu colocar um type of em objeto, o que é que você acha que vai acontecer aqui? Eu tenho um objeto. Então, beleza, eu tenho aqui a saída objeto, tá? Então, ele é um objeto, tá? Agora, se eu colocar aqui, ó, em array, vamos colocar aqui agora, console.log, arr, tá? Eu vou ter o meu resultado de um array, igualmente no objeto agora há pouco, tá? Então, ou seja, chave. Agora, se eu colocar o tipo dele, qual é o tipo dele? Type of de array, o que é que você acha que vai acontecer aqui? Eu tenho também um objeto, ó. Esses tipos não primitivos, tá? Então, tudo que não é primitivo aqui são objetos, tá? Então, eu tenho o objeto, o tipo dele é um objeto, o array também é do tipo objeto, tá? Então, bacana. A maioria dessas outras coisas aqui, tá? Funções a gente vai ver mais pra frente, tá? Aqui no momento não vai ser muito legal aqui pra não barulhar muito a cabeça de vocês, tá bom? Então, pessoal, foi isso, tá? Na aula de hoje a gente aprendeu os tipos primitivos, tá bom? E abordou também um pouquinho dos tipos não primitivos em JavaScript, tá bom? Então, com isso, eu espero que você tenha entendido, tá bom? Então, dá o like aí, tá bom, pessoal? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilhe o vídeo, tá bom? Com alguém aí que você conhece, que quer aprender, tá? A programar, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Valeu!